segredo por trás do esgotamento de muitas mulheres e que ninguém está falando. Mas roda a vinheta aí que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Muito bem-vindas ao meu canal, eu sou Natália Michele, se tu ainda não me conhece, e eu guio outras mulheres neste processo do despertar do seu feminino e da sua potência. E hoje eu quero trazer... me engasguei aqui, eu quero trazer um assunto muito pertinente que está sendo modinha aí nas redes sociais, que é o esgotamento da mulher, o cansaço, né? Eu sei que sempre, vez ou outra, nós temos a palavra da vez, né? Que era propósito, depois veio os clientes de alma, agora vem a sustentar uma nova identidade junto com este cansaço da mulher. Todo mundo fica falando de cansaço como se fosse um cansaço físico, mas na verdade o cansaço mesmo que toda mulher sente, ele não é físico, ele é psicológico, né? Todas as doenças na mulher, ela começa na psique. Por isso que eu criei também uma das ferramentas que eu acho mais incrível, depois de já ter criado, né, várias mesas, muitas clientes, né, que seguem aqui o canal, alunas, sabe? O quanto de ferramenta também já contribuiu com a jornada delas. E depois de ter passado por essas experiências, eu entendi que a mulher, ela adoece psiquicamente. Porque o feminino ferido é o nosso mundo das emoções. E é onde a mulher deveria dominar isso e não domina, né? Então, quando a gente fala de cansaço, normalmente a mulher pensa, né? Um cansaço físico. Eu acordo cansada. Mas o corpo da mulher, ele é um corpo bem resistente. Ele foi feito para aguentar grandes impactos, né? Tanto que todo mundo fala que a dor do parto é a pior dor do mundo, que só uma mulher aguentaria. E essa mulher, ela sabe que aguenta. Mas o tempo todo ela começa a pôr em prova essa força dela, né? Porque ela não entende que ela opera melhor num magnetismo. E esse magnetismo que a gente quer falar sobre esse cansaço. A mulher, ela não acorda cansada de tarefas, porque todo dia ela faz as tarefas, todo dia ela tem os compromissos com a casa, ela pensa na família, ela faz os seus afazeres, comida, casa, dirige para buscar as crianças, dá banho nas crianças, cuida de roupa. Todas essas tarefas que uma mulher sabe fazer com capricho e muito bem. E a gente sabe que todo dia tem tarefa, né? E ela continua ali. Mas esse cansaço que todo mundo tá falando, e que a primeira coisa que uma mulher pensa, né, é: eu gostaria de estar viajando, eu gostaria de estar na praia. Porque remete a que ela está afastada de todos esses afazeres. Só que tu já experimentou realmente poder estar na praia neste momento que tu diz que tu tá cansada e tu chega lá e tu vê que não era nada disso que tu precisava, porque aquele cansaço continua aqui na tua cabeça. Não adianta tu ficar de frente pro mar. Obviamente que é maravilhoso tomar um banho de mar, obviamente que é maravilhoso estar na beira da praia, mas é aquele ruído que tá na tua cabeça, aquele cansaço que tá na tua cabeça. E o cansaço que ninguém fala é da mulher que não sabe falar o que sente. A mulher não consegue hoje em dia discernir. Então, ela tem vamos dizer assim, um dialeto emocional muito restrito, porque tudo se resume a medo, raiva, tristeza e alegria. É como se ela vivesse nessas 4 emoções. Então, se ela fica triste e a raiva vem como um mecanismo de defesa, ela fala que é raiva. Passam os dias, ela não processou aquilo, porque a mulher, ela precisa de uns dias para processar, né? Todo esse conteúdo emocional. Não adianta ela ser impulsiva, não adianta ela botar tudo para fora, mas ela precisa falar. Então, até que isso processe, essa mulher, ela deixou para lá.
Ela foi acostumada, deixa assim, não foi nada, não vamos falar sobre isso. E esse é o grande mal deste cansaço, essa epidemia coletiva do cansaço da mulher. E aí tem um segundo problema, já que ela não sabe discernir o que ela sente, ela tem uma certa urgência, por quê? Ela tem essa indiferença dentro dela, né? Porque o que ela recebeu de instrução, de orientação, num dos 3 pilares da fome materna, né? Na nossa infância nós temos 3 pilares que precisam ser muito balanceados, né? Então a gente precisa se sentir amada, segura e ter orientação. Às vezes na vida de uma mulher falta esses 3, ou um deles está capenga. Eu digo que sentir amada, a gente chama também de pertencimento, né? Se sentir segura são os pilares da infância. A orientação ela começa mais ou menos ali na fase da sexualidade da mulher, que é quando vem a primeira menstruação e, obviamente, quando ela começa a sair da linearidade, entrar na ciclicidade e aí começa essa oscilação. Começa essa rebeldia na mulher, né? E a mãe, por não saber dar essa instrução, por também não fazer esse rito de passagem com essa filha, né? Por ter este feminino ferido, ela não dá orientação, porque ela não recebeu essa orientação, então ela faz da melhor maneira que ela pode, do jeito que ela recebeu, e ficam as duas ali meio que em batalhas, né? E a pior dor para uma mulher é a indiferença, mas ela não percebe que ela é o tempo todo indiferente com ela mesma, porque ela vive presa dessas 4 emoções. Ela sente raiva, e que no fundo é uma tristeza, porque alguém decepcionou ela. Por que decepcionou ela? Porque alguém invadiu, alguém machucou, alguém feriu com palavras, com atitudes, porque ela teve projeções, expectativas. E ela não consegue entender que aquilo entristeceu ela. Então ela tenta se proteger com raiva. Ela fala, fiquei louca de raiva, eu quero brigar. E no fundo, se ela parar para processar, ela vê que um limite meu foi invadido, eu não sou respeitada. Eu fiquei triste com essa atitude. Passa uns dias aquela raiva reprimida, vem aquela tristeza. E ela pensa assim, tô na bad, hoje eu não tô bem, não tem motivo aparente. Por quê? Essa mulher aprendeu o quê? Precisa haver um motivo para que ela fique triste, precisa haver um motivo para ela se lamentar, para ela falar, né? E aí quando ela vai buscar as provas que o mundo dá, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho que resolver tudo rápido. Então eu tenho que ter uma consciência rápido, né? Que é a positividade tóxica. É como se eu não pudesse mais ficar um período ali introspectiva, curtindo uma bad, num estado meio deprimente, que faz parte das emoções, porque tudo pertence, e ela se coloca neste lugar de impor a ela ficar bem, porque senão ela vai ser ingrata. E se vocês pararem para analisar o contexto de hoje em dia, ninguém questiona muito as coisas, mas é preciso esse questionamento. Vamos entender um pouquinho. A gente vive, num sistema patriarcal. O que significa isso? Um sistema que foi feito para homens. O homem, ele é prático, ele é linear, ele é ativo, ele é rígido. E o feminino, ele tentou se adaptar a isso. Só que a mulher, não, em momento nenhum, foi ensinada a questionar se isso serve para ela. E experimentar que isso sirva para ela. Ela simplesmente aceitou isso e ela tenta se encaixar o tempo todo. Então ela vive buscando resposta para ver de que forma eu opero num sistema que não foi feito para mim. Eu preciso sobreviver. E a saída não é por este lado, né? A saída é deixar esse sistema como tá, viver o teu, ver que as outras mulheres vão se inspirar nesse sistema e a gente toca ficha, né? E a gente reorganiza e ocupa o nosso lugar do feminino novamente. Mas quando tu vai olhar para isso, o que começam a entender? A gente começa a entender que tudo que é criado é feito para que a gente se adapte logo.
e a gente não consegue se adaptar. Ou a gente até consegue se adaptar, mas isso custa um preço. Então, até que a gente veja isso e pare de tentar se adaptar e desista disso, e as pessoas, né, o mundo perceba que, tipo assim, ó, ninguém tá mais entrando nessa vibe. A gente vai ter que começar a olhar para a necessidade das mulheres mesmo, porque talvez essa não seja a saída. Então, o que começaram a fazer, né? Se a gente for olhar, a mulher é insegura com o seu corpo, ela é insegura com a sua beleza, porque o feminino dela tá ferido. Então, vieram tudo ali, os cosméticos, tudo, toda a área da beleza, sabendo que a mulher vai investir naquilo ali, ela vai se esforçar para investir naquilo ali, porque ela não se aceita, né? E o grande mal desse cansaço é tudo foi feito, se tu para analisar, tudo foi feito para reforçar que a mulher é culpada. Curso para a mulher se organizar dentro de casa, curso para ser uma melhor mãe, curso para conquistar homens, curso para vender, curso para aprender a ter um hobby, tem curso para tudo e as mulheres são as maiores compradoras e são as mulheres que movimentam muito mais o financeiro, né, nesse mundo. Mas também são as mesmas que têm muito tabu e medo do dinheiro, que vem com aquele assunto que a gente falou no último vídeo de valor de troca. A mulher, ela não enxerga o quanto ela contribui no mundo, ela não percebe a contribuição, o quanto é grandioso aquilo que ela pode fazer, porque ela movimenta o financeiro, né? Então, logo, ela também tem que ir atrás, ganhar, ser ambiciosa em relação a isso, querer receber o quanto ela também contribui. Só que deste lugar de tanto investimento nela, porque com a visão dessa mulher, não passa pela cabeça dela, até porque ela tá com aquela visão da criança dela ferida, que no momento que eu falo para alguém o meu limite, no momento que eu me posiciono, no momento que eu não gosto de alguma coisa, ela não consegue discernir que o problema não é ela. Então, hoje, tudo está em volta da mulher e este cansaço, uma epidemia coletiva de cansaço, só existe porque a mulher ela não está discernindo, ela não está percebendo a raiz da questão deste cansaço e ela só está buscando meios de escalar o seu negócio, de dar conta de tudo de um jeito mais efetivo, e ela não está entendendo o principal. Até porque essa mulher, ela tem energia, porque no começo ela tinha energia, mas ela tá cansada de não ser vista. Até porque ela também não se vê, ela é indiferente às necessidades dela. Então ela acha que ela não pode se escolher. Então, tu acha que tem curso para uma mãe deixar de ser narcisista? Não tem. Não tem curso para o pai que abandonou o filho e se arrependeu? Não tem. Não tem curso para o filho de 40 anos que mora dentro da casa da mãe? Não tem. Não tem curso pro pai que não foi, né, agora com 70, 80 anos, que não foi presente emocionalmente e causou traumas na vida da filha. Mas tem curso para zombar dessa mulher que teve um pai ausente e que hoje ela não descansa no masculino. Só que ela não entende que o padrão do masculino, que talvez ela é casada 10, 20, 30 anos, é o protótipo desse pai e ela continua achando que é errada ela. Então ela faz um curso para ser mais feminina. Ninguém faz curso para ensinar essa mulher a ter discernimento e autonomia. Então ela tá o tempo todo se invalidando e pensando, olha, se meu marido age assim, é porque eu mereço. E ela começa a ver o errado dela o tempo todo. Nossa, se eu falo pro meu marido que eu não tô gostando de uma coisa e ele fala que eu sou ingrata, então eu realmente devo ser ingrata. Então eu vou buscar um curso do feminino para eu ser mais feminina e
voltar para o meu feminino e deixar ele no masculino dele. Porque ele ainda pode jogar videogame, porque ele ainda pode ser imaturo emocionalmente. Porque, né, as pessoas, eu tenho que ser igual uma menininha boba para que esse homem possa se sobressair. E ela vai abafando a potência dela. Ela não sabe cobrar em igualdade. Ela não sabe dizer para esse homem, tipo, isso que tu tá falando é manipulação, querido. Ela não pode falar de igual para igual. Vocês já perceberam que todos os cursos para mulheres é para ela diminuir a sua potência, se amansar, né? E aí, quando a gente vai fazer também vários cursos e vários contos de mitos, que é uma coisa que eu vou trazer muito agora, porque eu estou amando e tá fazendo todo o sentido desse mundo, exatamente também, e muitas mulheres fazem isso, né? E digo por experiência própria, porque há 2 anos atrás eu fiz um curso do feminino que na época achei fantástico e hoje eu comecei a ver toda a verdade, né? Que a própria mulher, ela não defende a mulher. Então, ela traz esses arquétipos, né? Essa jornada arquetípica através dos mitos, muitas vezes, que vocês ouviram, né? Que eu larguei no domingo, o mito da Perséfone. E ela fala da sombra, que é uma parte inconsciente nossa, que a gente precisa se conectar através do sagrado. E elas começam a botar defeito, como se a gente tivesse que arrancar essas partes e a gente fosse só sombra. Então, parem para analisar que tudo é feito para culpar a gente. Então nós temos que perdoar os nossos pais porque eles nos deram a vida, mas não tem curso para os pais também entenderem que os filhos têm um coração, que os filhos projetavam neles o carinho, o amor e esses 3 pilares, para que os pais também reconheçam que às vezes eles são que nem um tentáculo, que não deixa a gente voar, que fica ali buzinando, que não confiam na gente, que nos perturbaram na infância, que a gente cresceu num ambiente hostil, que muitas vezes a gente foi abusada, não só fisicamente, mas moralmente, psicologicamente. Né, foi aterrorizada. Uma criança que teve necessidades, uma criança, né, a maioria de vocês terapeutas, mas como terapeuta vocês entendem que tem uma sensibilidade. Nós temos uma sensibilidade e nunca ninguém ensinou. Mas aí só falam pra mulher o quê? Perdoe os seus pais. E essa mulher, ela vai perdendo a capacidade de discernir aquilo que é responsabilidade dela e responsabilidade do outro. E o que acaba acontecendo? Outra coisa que é jogada na cara dessa mulher. Tu tá te fazendo de vítima. O que é o vitimismo? A gente tem uma briga, né? Uma rixa muito grande com o vitimismo, mas o vitimismo, ele não é ruim. Ele só não pode se instalar na nossa vida, né? Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente começa a sentir esse cansaço. A gente quer buscar o quê? Como que a gente prospera? Com conexões verdadeiras, lugares que a gente vê que não tá sozinha, com quem a gente possa contar. Com quem a gente possa contar? Com alguém que não vai nos manipular, com alguém que não vai fazer chantagem emocional, com alguém que a gente possa confiar, repousar, se sentir segura. Por isso que muitos cursos hoje para falar do feminino, para consertar casamentos, fala sobre o quê? O homem provedor é aquele que traz segurança. E aí projetam isso tudo aonde? No homem que tem dinheiro. Mas a mulher também, ela pode se promover essa segurança, entendendo que a força vem dela. Ela também sabe fazer a mesma quantidade financeira, só que aonde que é investido esse dinheiro dela? Ao conserto que ela acha que precisa fazer. Ela não investe em outras coisas, né? Ela não investe na diversão dela, enquanto os homens estão, às vezes, comprando videogame, jogando futebol, fazendo os hobbies dele, né? A mulher, ela investe o quê? No autoconhecimento, na casa, ela que compra o presente, às vezes, do sobrinho, da filha, da nora, da irmã, do marido, roupa pra ele, né? Busca as necessidades dele. E aí o homem, ele faz o básico naquela praticidade que foi feito o masculino, mas ela também não sabe conversar e cobrar com as pessoas ao redor dela, né? Seja a mãe, seja pai, seja os filhos, seja as amigas, seja o marido dentro de casa. A responsabilidade é 50% dele. Então ela tá sempre se relacionando com as pessoas achando que a errada é ela.
e que ela precisa de um conserto constante. Esta cobrança vai deixar a mulher o quê? Bingo, cansada, né? E aí, quando vê aquela mulher atirada e ela quer tentar dar conta de tudo, porque daí ela vê uma casa que tá caótica e ela tem a ingenuidade de achar que alguém liga pra ela, né? E aí é isso que eu falo, a mulher ela precisa ser safa. Tem que ter um assim, ó, um olhar, se tu não tem aqui, tamo nós junto, miga. Se tu não tem, eu tenho essa visão e tô te falando. Será que tu sabe ver realmente quem as pessoas são na tua vida? Ou tu vive esperando que elas percebam a tua necessidade? Ninguém vai ver, ninguém percebe. Às vezes as pessoas sabem e percebem, mas tu consegue confiar nessa vozinha aí dentro de que tu pensa assim, não é possível que a pessoa seja capaz de fazer isso. Sim, é possível que a pessoa seja capaz de fazer isso, amiga. Minha irmã, é possível. Então a questão é, veja para a realidade das pessoas e passe de passar pano para aquilo que já tá sujo e esculhambado. Confia nesse instinto. Quando as pessoas falam para ti, agem contigo de uma forma e tu tenta achar assim, ai, tô pensando mal. Meu Deus. Ai, eu acho que eu que tenho que me consertar, né? Porque daí a gente vai lá no chat GPT, uma pessoa super invasiva, a gente tem que ir lá no chat GPT e pensar, como falar de uma forma agradável com uma pessoa desagradável? Vocês acham que a pessoa que é um porre, a pessoa que é ferida, às vezes a gente tem muita dificuldade de comunicação com uma pessoa que ela tá com a energia toda bloqueada. Aí pensa, a minha audiência aqui, a maioria é terapeuta, né? Ou a maioria está pelo menos fazendo suas terapias, buscando esse lado holístico, porque obviamente tu está, porque se tu tá nesse vídeo, ou se ele apareceu pra ti, provavelmente tu tá buscando um meio de te entender e entender esse teu cansaço. Aí tu tá buscando terapia, ou tu tá conversando com o chat GPT, tu tá desabafando, tá tentando entender o que tem de errado, sendo que tu não tem nada de errado. Não tem nada de errado contigo. Chega aqui perto. Não tem nada de errado contigo. A única coisa errada que tu tá te dizendo, eu te falo de fonte segura, minha irmã, é que tu tá pegando responsabilidade 100% pra ti. De tipo assim, ó, alguém é escroto, alguém é um porre, alguém tá com a energia toda bloqueada. Porque quando a gente tá com os chakras bloqueados, às vezes a gente não consegue ter uma conversa com uma pessoa. Porque ela não sabe falar, ela não sabe receber, ela não sabe entender. Daí tu fala assim, não é possível que essa pessoa deveria saber. A pessoa está toda bloqueada, meu bem. Ela não vai entender. Mas é que a gente tem um problema financeiro aqui na minha casa e meu marido, a gente briga muito por causa de dinheiro, ou eu brigo muito por causa de dinheiro com a minha mãe, com a minha sogra. Eu tento falar, eu tô mostrando o óbvio. A pessoa, às vezes, ela não consegue, porque ela está com a energia toda bloqueada. Te digo porque o meu atendimento com o Despertar da Potência, eu vejo exatamente isso. Se tu quer entender a tua relação com qualquer coisa na tua vida que tu fala assim, não é possível que isso aqui me enlouquece, vem fazer o atendimento comigo que tu vai ver. Tu vai ver aonde que está esse bloqueio, tu vai entender a trilha e tu vai entender, tu vai parar de querer chutar cachorro morto. Então, o cansaço da mulher é exatamente isso. Ela achar que tudo ela tá errada e ela que tem que consertar o mundo. Às vezes tu tem que te sentar bem bonita, que nem eu tô assim, ó. Belíssima, meu bem. Com teu chimarrão, com teu chá, com teu café, sei lá, com o que tu quer ter com a cachaça, porque tu já não aguenta mais. Abre o champanhe, abre o vinho e deixa ruir. Azar, é verão, ainda é verão. E se for inverno, também é azar. Porque tu acaba te responsabilizando 100% pelas coisas, quando tu tem que te responsabilizar apenas 50%. Aí tu tá super desnutrida, tu tá com teu emocional abaladíssimo, aí tu te senta um pouquinho pra te distrair na internet e tu já fala o cansaço da mulher, e aí tu já fica mais cansada, porque tu fala, realmente eu tô cansada de estar cansada. Aí quando a gente tá cansada de estar cansada, aí ferrou-se. Porque é mais cansaço.
E aí a gente tem um segundo problema que faz parte deste feminino ferido, né? O feminino é ferido pelo quê? Pela indiferença dessas emoções. Que é aquela história que eu falo, ai, tô com uma dor de cabeça, toma um remédio. Ai, tu sabe que eu ando assim, sabe? Ai, amiga, mas é que tu tem que ressignificar. Ai, vai pro quinto dos infernos com ressignificar. Não tem que ressignificar nada. Olha para aquilo que é, é. Eu não vou dar um novo significado, eu vou entender só porque que aquilo é assim, eu vou chorar porque eu queria ter sido diferente, mas eu vou deixar aquilo pertencer, aquilo incluir. A tristeza pertence, a raiva pertence, o ódio pertence, a cachaça pertence, tudo pertence. Só que às vezes a gente vive num mundo que é a nossa bolha. Então dentro da nossa bolha tem um monte de coisa ali e as coisas legais estão fora da nossa bolha. Então a gente tem que tirar a coisa de dentro da nossa bolha que está nos apertando, ocupando espaço, sai e bota as coisas boas dentro da nossa bolha. Por isso que a gente está cansado. Porque a gente não consegue ficar confortável dentro do nosso mundo, dentro da nossa bolha, porque ali tá tudo de errado que tem de nós. Aí tá errado. Aí tem um curso para eu ser mais feminina. E feminina é o quê? Um curso de adestramento para tu facilitar a vida do homem. Porque o homem, cada vez mais, ele vai ser um meninão. Aí entra nessa disputa. Porque ninguém fala para ti num curso e tu me desminta isso. Eu quero que tu venha me dizer, não, mas eu fiz tal curso, aí eu quero nomes. Mas todo curso que fala do bendito do feminino volta pro teu feminino. Nunca ninguém fala assim, ó, presta atenção se a tua mãe não te manipula, se a tua mãe não é controladora, se o teu marido, ele não faz chantagem, se ele não pega os 50% de responsabilidade dele. Tu consegue enxergar a realidade atrás das pessoas ou tu duvida daquilo que tu vê? Ou tu duvida daquilo que tu sente, porque alguém falou que aquilo não era aquilo. Eu já duvidei muito de mim. Até que aquele véu começou assim, ó. Sabe? Olha! Pra eu falar assim, não, mas pera um pouquinho. Aí eu entendi. A pessoa, ela desmerece, ela não respeita o teu limite, ela quer dizer que as tuas coisas é bobagem, é frescura, que tu tem que fazer alguma coisa, que tu tem que fazer outra, que tu precisa ser assim. Por que as pessoas falam isso? Porque daí tu vai ficar mais mansa para elas poderem lidar contigo. Às vezes é tu que faz isso. Porque daí tu aprende que é um meio de sobrevivência, né? Mas quando tu começa a entender que, tipo assim, não, só um pouquinho. Isso que eu tô falando tem coerência. E a pessoa não quer entender, abre teu olho. Abre o teu olho. Às vezes é bom a gente se fazer um pouquinho de louca. Dar uma de louquinha do centro. Então a questão aqui, tu está cansada de estar cansada porque tu tá cansada de te explicar. Tu tá cansada de falar uma coisa e não conseguir levar até o fim porque tu duvida de ti. Isso vai desgastando, sabe? Vai desgastando a tua energia. E aí entra a última parte que é a pior de todas. Que daí a gente volta pro vitimismo. A gente tem uma cultura que eu acho extremamente ridícula e que realmente me dá muita raiva e que é muito cruel, mas eu entendo por que isso é assim, mas me dá raiva igual e eu valido essa minha raiva, que é assim, outras mulheres, elas gostam muito de se sentirem superiores. Então elas acham que uma mulher, muitas vezes, ela tem que estar sempre bem. Quando ela não tá bem, ela é uma coitada, né? Não que ela tenha o seu potencial, mas ela não pode ser vulnerável. Se ela não pode mais ser vulnerável, é porque, tipo, talvez ela não tenha mais nada pra oferecer e ela não pode fazer mais parte daquele bando que tá todo mundo bem, porque senão aquela mulher vai minar a energia das bonitas, das ricas de Taubaté, né? Então, não tem este acolhimento. Segundo, não tem apoio, né? Segundo, essa mulher que ela é segura sim, mas ela vai se enfraquecendo porque ela tá o tempo todo sendo bombardeada de informação de que ela é a culpada e o problema de tudo, e ela acredita nisso, né? Porque ela tá com aquela base dela ali
bambeando, só na base da gambiarra. Aí ela começa a olhar e pensar assim, ó, eu tô tentando, né, falar, pedir ajuda, receber um carinho, um apoio aqui do meio, né, das outras mulheres, porque essa mulher, ela se cura no meio das mulheres. E eu não tô tendo. E aí, o que ela lembra na cabeça dela? Como que eu chamava atenção quando eu era pequena? A minha mãe me tratava bem quando eu tinha dor de barriga, quando eu ficava gripada, quando eu ficava doente. Quando eu não queria ir no colégio, o que eu fazia? Eu fingia que eu tava com dor de cabeça, eu fingia que eu não tava bem, porque eu pedi por causa de uma vontade, era bobagem, não era válido, ninguém me escutava. Então eu preciso ferrar a minha vida para ser cuidada. E muitas mulheres começam a ferrar o seu financeiro para elas dizerem assim, ó, viu, ó, eu tô há muito tempo tentando pedir apoio para vocês, né, e vocês estão ignorando, então agora realmente eu estou ferrando a minha vida para provar que eu preciso. Só que daí vem aqui uma mentora de Taubaté e fala, né, não sacrifique a sua potência para ser cuidada, mas tu precisa deste cuidado. E aí o único meio conhecido que tu tem é isso, porque tu ainda não aprendeu a te nutrir. Ou tu vai ter que ir lá no fundo do poço, né? E esses dias uma amiga minha, maravilhosa, até Paola, falou algo pra mim fantástico sobre o fundo do poço. O fundo do poço pertence. Ele é necessário muitas vezes, né? Porque daí de lá tem essa subida. E fica essa rixa de que tipo assim, ó, quando alguém vê que tu não tá muito bem, a outra mulher, ela se sobressai. Ela não sabe ser acolhedora. Ela sabe dizer assim, estou melhor do que tu e eu vou te ajudar. Ela não consegue te levantar com dignidade. E tudo que uma mulher não quer é que sintam pena dela. Principalmente quando ela tá cansada. Só que ela meio que se obriga, o inconsciente dela obriga ela a se vitimizar e chegar num ponto que ela só tem coisa ali pra falar, reclamar e até brigar com Deus, achar que Deus é injusto e que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com um pai interno, uma força interna dela que ela não tá conseguindo se comunicar. E aí ela vai ouvir o quê? Um moralismo de outras mulheres. Né? Ela não consegue ter aquele tato, aquela coisa de uma mulher, eu tô te entendendo, eu entendo o que tu quer dizer. E muitas vezes essa mulher, ela não sabe falar, porque ela tá presa nessas emoções primárias. Tudo ela fala que ela tem medo, mas na verdade esse medo é o quê? Falta de confiança, falta de energia, insegurança, frustração. Aí ela fala que tem raiva. Essa raiva é o quê? É uma tristeza não processada. É uma decepção. Ela tem vergonha, ela sente culpa, mas ela dá o nome de raiva, porque é uma intensidade. Essa mulher, ela tá triste, mas ela não entende que é muito tempo passando por cima das emoções. Ela se sente desconectada. Aí essa mulher tá feliz. Aí ela acha que essa felicidade ela tem que se manter. Ela não pensa que tem um monte de emoção primária e secundária aqui, que são medos, que são coisas dos quais ela não processou, que são inseguranças, que são fugas, que são medo de ficar sozinha, que às vezes não são reais. Ela só fala, eu tenho medo das pessoas. É sabotagem. Mas como que eu saio dessa sabotagem? Né? É só ver assim, tira um tempo pra você. Daí ela tira um tempo e ela fica aqui, cri, cri, cri. E aquilo é inquietante pra ela não sabe. Aí ela fala, já tirei um tempo, não quero. Aí vem pro atendimento e fala assim, tira uma hora assim por dia. Tu tem que tirar um tempo pra ti. Fica ali, não, uma hora é muito. Ela não sabe dizer por que uma hora é muito. Porque aquele silêncio pra ela é devastador. Ela tem muita coisa para processar. Um tempo para ela não quer dizer ser sozinha. Não, mas eu tenho que aprender a ser sozinha. Não, mas eu não quero ser sozinha. Eu quero uma amiga para conversar. Eu quero me conectar com alguém. Só que de muitas tentativas aonde ela não é compreendida, essa mulher, ela acaba calada, ela acaba sozinha. O que tu tem que tu tá esquisita? Vai adiantar ela falar alguma coisa? Ela vai dizer nada. E ela vai perdendo o brilho.
ela vai se isolando, porque ela pensa que, tipo assim, ninguém me entende. Aí tu já tá te vitimizando, mas realmente ninguém entende ela às vezes. Às vezes ela tá num ambiente onde não tem ninguém maduro o suficiente, não tem ninguém com um tato, não tem ninguém que diga assim, não importa o jeito que tu tá. Às vezes tu pode estar um ranço, mas eu vou estar aqui contigo. Tu quer ficar só quietinho em silêncio? Eu vou estar aqui contigo. Vamos sair se enlouquecer? Vamos, eu vou estar aqui contigo. Essa mulher, ela está, o cansaço é uma carência de conexão sem julgamento e moralismo. E que muitas de vocês, às vezes, não pararam para entender. E só fico falando nessa parte rasa. Não, é só descansar que passa. Dorme um pouco mais, tira uma semana de férias. E aí ela pensa, tá, mas como que eu vou fazer isso e o meu trabalho vai ficar ali? Ela já tá num modo alerta. Mas não é um cansaço, porque provavelmente se eu falasse assim pra ti, ó, faz isso, 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 que vai dar bom. E tu testasse fazer e desse bom. Tua energia ia lá em cima. Tu tá cansada de tentar e não conseguir, tu tá cansado da indiferença das pessoas, tu tá cansado de ver o quanto o mundo é cruel. Tu tá cansada de tudo ter que ter uma consciência, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter uma simbologia, e tu entender disso, porque se tu não entende, tu tá pra trás. Tu tá cansada de pequenos sinais sutis de que tu não tá bem, e as pessoas simplesmente ignorarem. As pessoas não te levarem a sério, não respeitar o que tu diz. Elas sempre jogarem a bola pra ti. É isso o cansaço da mulher. O cansaço psicológico. Porque descansar, dormir, o corpo descansa. Ela tá cansada de tentar, de não ser vista. A mulher está cansada de ser ignorada, indiferente. E aí ela acaba fazendo isso com o mundo, porque é uma forma de vingança, que ela fala, meu Deus, que mundo cruel, que se exploda todo mundo, eu vou pensar só em mim. E às vezes ela vai lá e se fecha e guarda todo o ouro que ela tem, que é a coisa mais maravilhosa, que é o conhecimento, que é a energia, que é a experiência dela com as coisas. E ela começa a achar que aquilo não tem valor nenhum. Porque ela não é que ela não tenha valor, mas é que ela tá sem aquela energia de magnetismo, porque ela segue tentando, e ela é completamente ignorada. Porque o mundo é cruel. E aí a gente vê um monte de coisa aí, né, falando de, ai, porque a mulher, os homens são terríveis e tal. Os homens também estão todos com o feminino ferido. Mas a gente precisa aprender a botar responsabilidade com o feminino ferido da mãe, do pai, da irmã, do irmão, do chefe. Todo mundo está ferido. Nem por isso a gente vai pegar a responsabilidade de todo mundo e achar que só a mulher precisa de conserto, né? A gente tem que discernir que, tipo assim, ó, isso aqui é meu, isso é teu. Vamos falar bem a verdade. Isso aqui não vai valer a pena eu discutir. A pessoa tá completamente bloqueada. Eu preciso tomar uma decisão. E às vezes a tua decisão é pegar tuas coisinhas e ir embora. É encerrar um ciclo. É, aqui não tem mais nada pra mim. Eu vou buscar a minha turma. Infelizmente é assim. Porque nem todo mundo vai querer ter a mesma responsabilidade, essa hiperresponsabilidade que tu tem. Certo? Estamos conversadas? Então, gostou desse vídeo? Achou importante? Manda pra alguém e toca aí, minha amigona, que vai ter muito mais desses papos aqui por aqui ainda. Beijo, beijo!